Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Caroneiras amadas, o nosso pneu furado chegou. Hoje tivemos um problema com o áudio do episódio. Como vocês sabem, normalmente eu recebo um convidado e eu gravando. Hoje eu recebi 2 convidados. A gente já tinha passado por essa experiência recentemente com o Ale e com a Duda, porém, com o Robert e com o Gustavo deu problema no meu áudio. A gente trabalhou bastante em cima dele, mas não deu para ficar perfeito. Então eu quero pedir desculpa para vocês pela qualidade do som, mas em respeito aos nossos convidados a gente quis publicar, porque é uma história muito linda. Então embarquem nesse pneu furado com a gente, mas fiquem ligados porque a história vale muito a pena. Um beijo e até a próxima semana. Sabe aquelas histórias que parecem roteiro de filme romântico, em que os protagonistas nascem em países diferentes e daí os acontecimentos da vida fazem os dois se encontrarem, se apaixonar? É assim que é a trajetória do Robert e do Gustavo, que são hoje acompanhados por 1,5 milhão de pessoas nas redes sociais. O Robert nasceu em Cuba e morou lá até os 14 anos. Cresceu numa realidade de muita escassez, até a mãe dele vir fazer um intercâmbio no Brasil como médica e se apaixonar pelo país. O que era uma vinda temporária virou definitiva e eles moraram em vários estados até chegar em Brasília. Quem morava em Brasília? O Gustavo, que estava lá tocando a vida, morando com os pais. Os dois caíram na mesma classe da faculdade de engenharia, se conheceram logo no primeiro dia de aula. Mas calma, que ainda não era romance. Eles viraram melhores amigos primeiro. E se bem que os tribalistas cantam aquela música, né? Que o meu melhor amigo é o meu amor, gente. Bom, a amizade nasceu e acabou virando namoro. E esse amor gerou o Mark e a Maia, os bebês deles. A família toda ganhou muita visibilidade por causa do pioneirismo da situação. Os gêmeos foram os primeiros do Brasil a nascer de uma genética com a família dos 2 pais. É que rolou uma mudança na legislação que antes não permitia doação de óvulos de parentes. Então, eles foram os primeiros a se beneficiar com essa novidade. Porém, mais do que a questão em si, os perfis da rede social em que eles mostram a rotina da família, com um monte de momento fofo, conquistaram uma multidão de fãs. Eu não vou dar mais spoiler, porque essa história de amor e carreira deve ser contada por eles. Vambora? Apertem os cintos que a estrada do Robert e do Gustavo já começou. Meninos, sejam bem-vindos ao De Carona na Carreira. Querem dar um oi para os nossos caroneiros? Olá, um prazer enorme estar aqui. A gente estava ansioso por essa conversa. Muito feliz pelo convite, obrigado. Não, antes de mais nada, como tá o sono de vocês? Porque assim, com 2 bebês em casa... Sim. É. Olha, mas eu vou te falar assim, atualmente está em dia, sabia? A gente conseguiu montar uma rotina neles tão boa que eles vão dormir todo dia 18 horas. Mentira. E só acordam 7h30 da manhã. Exato. Eu, como mãe, eu me sinto particularmente ofendida quando chegam pra mim e falam que o bebê dorme a noite inteira. Porque eu tive 2 bebês que nunca dormiram a noite inteira. Então eu tenho a certeza que o problema é meu, entendeu? Tipo, de eu não saber fazer. A gente sofreu. E sofreu de um nível que, meu Deus, beirava loucura, né? Até os 11 meses era uma loucura, assim, de chegarem a acordar a cada 20 minutos, a noite inteira. E aí a gente conseguiu estabelecer uma rotina e falou, não, vamos parar, vamos resolver essa questão. E aí agora eles dormem a noite todinha. E dormem no mesmo quarto. Eram 2, né? Então não tinha momento do descanso. Até hoje é assim, né? Não tem um momento do descanso. Quando um tá aprontando, o outro tá tranquilo. Aí pega, um vai descansar, aí o outro começa a aprontar. Então não tem esse momento do descanso. Na época de dormir era desse jeito. E daí vocês se revezavam? Vocês tinham ajuda de madrugada? Não, a gente revezava. Gente madrugada revezava. sempre foi a gente. É muito punk, né? Muito, a exaustão. muito. Você começa assim, eu lembro que tinha momentos que eu chorava
de cansada, sabe? Eu falava, Sim. não aguento mais. Pelo amor de isso. Deus, você quer o quê? Eu falava, eu juro, uma vez eu falei, minha filha, você quer o quê? Eu não sei mais o que te dá. Daí eu falei, gente, acho que eu tô enlouquecendo. Eu tô brigando com o bebê, porque o bebê chora. É impressionante. E eu acho que chega a um ponto que se torna perigoso. A exaustão física, mental, o cansaço pela falta de sono, de dormir, chega a se tornar algo perigoso. Sim, eu concordo. É por isso que se fala tanto de assim, depressão pós-parto, dessas questões, porque a mulher realmente ela tá com hormônios alterados, ela Sim. sabe? E as pessoas não levam a sério. Gente, tem que olhar para os pais, tem que olhar assim. Você tem que perguntar, vocês estão bem? Vocês estão Sim. dormindo bem? Como que tá? Leva uma torta na casa da pessoa, Exato. leva uma comida. Seja uma rede de apoio, né? Seja uma- Era o que a gente sempre falava, cara, se pra gente já está extremamente cansativo, imagina por uma mulher que tem que passar por um pós-parto, uma amamentação e ainda cuidar de crianças. O puerpério. recém-nascido, um Puerpério, Então, assim, é muito punk. É muito puxado, É gente. muito puxado. E como que é a rede de apoio de vocês? Porque vocês são de Brasília. Sim. Então, como vocês fizeram uma rede de apoio aqui? A gente chegou aqui sem conhecer ninguém, né? A gente não tinha amigos, a gente não tinha conhecido nada, parente, nada. Então, o início, os primeiros 6 meses em especial, foi a gente e os bebês e o nosso Golden Retriever dentro daquele apartamento. Ainda tinha um Golden pra você cuidar. Meu Deus. Exato. E aí a gente, logo depois, contratou alguém, né, pra ajudar a gente ali em casa. E aí começou a melhorar um pouco, sabe? E de vez em quando vem uns parentes pra cá pra ajudar a gente. Aí vem minha mãe, e fica um tempo. E aí a gente consegue dar uma descansada. Por exemplo, agora, a gente acabou de chegar de viagem, tava exausto. Minha mãe tá aí ajudando demais e aí a gente consegue dar uma descansada. Mas é isso. É temporal, assim. A gente tem amigos aqui, mas cuidar dos bebês mesmo é com a gente. São 2 histórias de vida completamente diferentes. E assim, Robert tem muito a falar, porque a jornada dele é uma jornada não normal, não assim, comum, né? Sim. É uma jornada que gera muita curiosidade, mas eu quero saber da carreira dos dois, tá? Sim. Então, agora eu vou começar a perguntar um pouquinho do Robert, mas Gustavo, por favor, não se sinta coadjuvante, vai interagindo, tá? Tá certo. Não, porque você, apesar dele não ter sotaque, caroneiros, é muito impressionante porque o Robert nasceu em Cuba, na Cuba de Fidel ainda. Exato. Então, assim, na Cuba de Fidel, que a gente já escutou muito falar, eu, infelizmente, ainda não tive o privilégio de ir pra lá, porque são praias lindíssimas, né? Você já foi 2 vezes, né? Já fui 2 vezes. E você amou? Amo Cuba. É incrível. Jura? As praias mais incríveis que eu já vi na minha vida. Eu falo pro Robert que no momento que eu vi as praias, parece que meu cérebro travou, assim. Não reconhecia aquilo como real. E você viveu lá até os 14 anos, até que o governo autorizou a sua mãe a sair com você de Cuba. Exato. Você e sua irmã. Exatamente. E como era a vida lá? A vida era muito difícil, né? É uma coisa que a gente, né, assiste pela internet, pela TV, outra coisa é realmente vivenciar aquilo. É um país com muita dificuldade, né? Ainda Econômica. é, né? Ainda é, inclusive piorou. Piorou muito. A gente acha que de uns anos pra cá, muita abertura, Eu achei que aconteceu. abrindo ia melhorar. Mas ainda veio uma pandemia e deixou o país numa situação assim crítica. Cuba é um país pobre, onde tem poucas relações comerciais com vários países do mundo, já não tem muita riqueza, então é assim, constantemente abatida pela mínima coisa. Então é uma população muito pobre. Então chega uma pandemia e ainda conseguiu abalar mais a situação. O Eles governo têm vacina lá? tem. Tá. Inclusive, Cuba desenvolveu na época, acho que umas 3 vacinas para o Covid, enquanto o mundo estava ainda se revirando para descobrir uma vacina. Então, isso é legal. A medicina lá sempre foi Sim, porque potência. é um local onde criam-se vários médicos, né? Exato. A saúde em Cuba é muito boa, né? Muito boa. Por mais que assim, com a falta de investimento, a pobreza, acaba que tudo isso tem se perdido também. Um dos maiores tesouros de Cuba era você fazer um negócio com outros países e trocar médicos, tipo, mais médicos, entendeu? O governo cubano manda médicos para o país e, em compensação, eles recebem dinheiro por conta disso. Só que a maioria dos médicos, por anseio de uma vida melhor, acabam fugindo, né? Não querem voltar para lá. E com isso, Cuba também tem sofrido essa perda. Mas a minha vida era assim, era bem escassa, era muito limitada. A gente tinha uma caderneta onde você recebia, sei lá, tantos quilinhos de arroz por mês.
E hoje em dia, ouvindo relatos com parentes que ainda tenho lá, diminuiu. Hoje em dia, por exemplo, na época que eu morava lá, eu recebia um pão por dia. Entendeu? Hoje em dia, nisso tá recebendo mais. Acho que tava conversando com minha irmã agora, que eu encontrei com ela em Barcelona, que ela se mudou, conseguiu sair de Cuba. E ela tava falando que tava ganhando, acho que uns 4 ovos por mês. Gente, quem vive com 4 ovos por mês? Entendeu? Isso que o governo te dá. Entendeu? Então, assim, não é suficiente nem de perto. Então, a vida lá era bem complicada. Então, todo mundo sempre tenta sair do país, porque o governo não vai abrir, eles são muito resistentes com aquele ideal, entendeu? Não vou abrir para o capitalismo, não vou ceder ao imperialismo americano que eles querem, né? Que a gente abra aqui. E acaba que fica de um lado, né? Um governo extremamente corrupto, que está se aproveitando daquela pobreza toda, porque no final eles estão bem, e a população no final que sofre, entendeu? Então é complicado. E Cuba, o nosso tema é carreira. Uhum. Cuba forma grandes profissionais da saúde e do cinema também. Cinema, assim, para quem não sabe, tem escolas, faculdades em Cuba de cinema surreais. Música também. Música. E você nunca pensou em ir para uma dessas áreas quando você era adolescente? De, por exemplo, ou ir para a área da saúde, ou ir para a área da arte? Quando eu era mais novo, por minha mãe ser médica, acaba que eu queria seguir esses passos da medicina, né? E paralelamente sempre gostei muito de matemáticas, de exatas, então eu queria para um desses caminhos, nunca me imaginei na carreira artística. Então sempre queria seguir esses caminhos, mas Cuba tem um negócio tão triste que por mais que eles te forneçam uma educação gratuita, de qualidade, você não precisa... como que funciona o sistema lá? Se você manda bem durante todos os anos na escola, você vai cair no ranking, entendeu? E a partir desse ranking você pode escolher qualquer carreira. Entendeu? Então, se você tem uma boa média durante todos os anos, você vai para uma boa faculdade, uma boa escola. Não tem vestibular. Entendeu? Então, basta você manter uma carreira direitinho durante todo o seu ensino médio, durante toda a sua escola, manter uma média boa de notas, que quando chegar no final, você vai poder pegar uma boa carreira. Então, isso é muito bacana, né? Força você estar estudando constantemente. Mas você escolhe uma carreira, sei lá, uma medicina da vida que é totalmente gratuita, qual o retorno que você tem? Um médico ganha em Cuba R$60 por mês. 60. Então, muitas pessoas acabam sendo desestimuladas, por mais que tenham toda essa infra de estudo gratuito, a não estudar. Então, é uma coisa que tem decaído muito. O que dá dinheiro em Cuba? Você trabalhar ligado ao turismo. Porque o turista vai chegar, vai te dar uma gorjeta, você vai conseguir estar de perto com o dólar. Então, acaba que muitas pessoas muito inteligentes, com muita capacidade, não querem seguir esse caminho de um estudo mais aprofundado e fazer qualquer coisa, um técnico, para já ir rápido trabalhar, porque precisa do dinheiro. Então, quer trabalhar num hotel, num restaurante, para estar de perto com o turista. Sim. Entendeu? Então, é um negócio muito antagônico, assim, né? Diferente do que qualquer outro lugar no mundo, né, faria. E aos 14 anos você vem para o Brasil e a sua vida se abre. Sim. Você vai para Tocantins primeiro, né? Eu vou para Tocantins. Você vai para Tocantins e a sua vida se abre. E você também se depara que a qualidade de ensino do Brasil era inferior a Cuba. Sim. Eu fiquei chocada, né? Porque a gente sempre acha, a gente pensa, o Brasil é um país grande, já tem assim, né? Uma estrutura, e você acabou ficando em casa. Sim. Não, mas eu cheguei assim num Brasil que é praticamente outro Brasil. Eu fui me parar numa cidade no interior do Tocantins que tem 3.000 habitantes. Não tinha sinal de celular, sabe? Era outra realidade que a gente está acostumado aqui em São Paulo, por exemplo. Então eu chego mal falando português, né? Falava muito pouco, caí de paraquedas aqui, então tem que aprender agora. Então eu fiquei esse tempo aprendendo a língua e comecei a frequentar uma escola municipal que tinha nessa cidadezinha. E eu me deparei com, realmente, eu com 14 anos sabia mais matemática do que o professor que estava dando aula. E eu falei assim, meu Deus. E foi um choque. Então foi no momento que, alguns meses depois que já estava dominando a língua, me mudo para outra cidade, que é no Maranhão, Imperatriz, que é a segunda maior cidade do Maranhão. Ficava bem próximo dessa cidade que minha mãe trabalhava. E vou estudar lá. E aí sim que vou estudar ensino médio, já numa escola com mais infra, com mais qualidade mesmo, entendeu? Mas foi esse choque quando eu cheguei. E Gustavo, você estava em Brasília nesse tempo todo. Então, enquanto o Robert estava vivendo essa experiência de nascer, crescer e sair, né, vir para o Brasil, você estava em um local
que popularmente é muito conhecido pela diplomacia e pela política. Sim. Que são, assim, Brasília é um local novo. Então é difícil de ter pais de Brasília, que você tem pais nascidos em Brasília, Sim, né? sim. Então, assim, os seus pais também já estão naquela cultura, já estão imersos na cultura de Brasília. Você nunca pensou em ir para essas áreas? Não, nunca tinha pensado. Brasília, o funcionarismo público é muito forte, né? Você é levado a isso, né? Passar no concurso público, tudo te força muito a isso, né? A cultura da cidade gira em torno do funcionarismo público. Então, e eu sempre fui um pouco diferente disso. Por mais que eu fosse levado a isso, eu já pensava, eu quero empreender. Eu pensava tudo muito longe, tudo muito grande. E aí eu acabava batendo muito de frente com os meus pais ali naquele momento, porque eles sempre me imaginavam, eu sou filho de funcionários públicos. Então, todos os meus parentes são funcionários públicos. Então, eu pensar um pouco fora da caixinha em relação a isso, acabava me distanciando da cultura geral da cidade, né? Do que se imagina ali, do que se enxerga. E aí vocês dois foram para engenharia. Mas eu acho importante, antes, a gente falar que o Gustavo queria fazer arquitetura. Sim, queria. Não, queria. E assim, conta um pouco para os caroneiros o medo que não te levou a fazer arquitetura. É engraçado, né? Eu sempre me imaginei triste. como arquiteto. É triste. Hoje em dia a gente ri, mas você pensa Sim. o que te leva a deixar de fazer, né? Brasília é uma cidade muito conservadora. Muito. É bem diferente de São Paulo. Assim. Por mais que seja a terceira maior cidade do Brasil, eu acho que culturalmente São Paulo é muito mais aberta à diversidade do que Brasília. E eu me enxergar como um arquiteto naquela cidade era quase que uma saída do armário. Era literalmente aquela coisa que as pessoas falavam pra mim. Não, arquiteto é coisa de viado. Era isso que falavam pra mim. Literalmente. E aí eu pensava, não posso seguir, né? Não posso sair do armário. Então o mais próximo que eu vou ter da arquitetura vai ser a engenharia civil, pra eu conseguir viver o meu sonho. E apenas por isso eu me tornei engenheiro civil. Literalmente, eu segui esse caminho por isso. Mas eu acho que assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Porque no primeiro dia de aula, A gente se conhece. vocês se conhecem. Exato. Gente, é uma história de filme. Exato. Sim. A gente fica relembrando as coisas. É quase um filme mesmo. Exato. Total. Não, porque, nossa, eu fico até arrepiada. Ó. Porque, cara, vocês caírem na mesma classe no primeiro dia. Gustavo que queria ser popular, né? Porque eu já era popular na minha escola, né? Entendi. Eu era um aluno muito, muito, muito querido. E aí eu imaginava replicar a mesma receita na faculdade. Eu cheguei com essa cabeça. Óbvio, daí você olhou pro Robert e falou, potencial de ser popular. Potencial de ser meu amigo. Exatamente. Então, tipo, pro meu clubinho, Exato. vambora. Literalmente isso. E daí vocês se tornaram amigos. Vamos contar pros caroneiros um pouco, assim, como... Não precisam dar detalhes se vocês não quiserem. Do quarto, não precisa dar detalhes. Da toalha, eu já sei de tudo, gente! Já sei de tudo, entendeu? Babado essa pegação. Babado. Mas conta um pouco... Como foi que rolou até vocês se descobrirem apaixonados? Nós éramos... foi tudo muito rápido. A faculdade foi um período muito intenso pra gente, né? A gente vivia engenharia Pra muita civil. gente, né? A faculdade é um momento... Engenharia civil é um Certo. curso que te pega muito, né? E naquele momento a gente vivia aquilo Principalmente quase o o dia primeiro todo. ano é muito difícil, não é? sim, Falam muito da intenso. engenharia. Então a gente estava sempre juntos, a gente estudava de manhã juntos, aí depois estava estudando à tarde, estudava para a prova à noite, para o dia seguinte, então era uma convivência quase de 24 horas ali. E aí a gente rapidamente saiu de colegas para amigos, para melhores amigos, só que num contexto bem heteronormativo. Eu nunca tinha ficado com homem, o Robert também nunca tinha ficado com homem. Eu namorava uma menina, ele namorava outra menina, e aí a gente convivia ali como saída Pro de cinema, os casal. quatro, aquela coisa assim, bem... Que Mas jamais você era meio esperava. ciumento, né? Eu sempre fui aquele amigo, O amigo ciumento, possessivo. possessivo. Não sei se é pro meu lado leonino, que é tipo assim, gente, não. Amigo é meu, tem que estar perto de mim, então eu sempre tive esse ciúminho de amizade mesmo. Meu, você sabe que eu não tenho ciúmes de amigo, mas eu tenho ciúmes, tipo assim, dos meus filhos.
e do meu marido. Eu tenho muito. Porque é seu, né? Muito. Mas os amigos eu não tenho. Tipo, de trabalho também não tenho. Indico todo mundo pra qualquer trabalho, tá bom. Mas eu entendo essa sua posse. Eu entendo um Pois pouco. talvez. Porque hoje em dia eu não tenho esse ciúme de amigos. Talvez fosse uma coisa no subconsciente ali, entendeu? Ah, entendi. Porque hoje em dia não. Sou zero. Sou bem desapegado, inclusive, nesse sentido. Mas ele é leonino, né? Então tudo que pertence a ele é dele. Sim, então tem muito isso. Eu sempre pertenci a ele. Maravilhoso! Gosto! Mas foi meio que isso, assim. A gente foi criando uma amizade muito intensa, de convivência quase que 24 horas, até o momento que a gente fica a primeira vez, né? A amizade, ela foi criando um ar mais físico, de toque, de abraço, de estar sempre ali se tocando mesmo, até o momento que a gente fica. E a gente sempre soube da nossa sexualidade. A questão era que a gente lutava contra e tentava negar aquilo internamente. Vocês não sabiam da sexualidade um do outro? Não. Nunca suspeitei do Gustavo, não. Porque normalmente tem assim o gaydar, né? Falei, eu acho que aquele ali... Mas nunca suspeitei dele. E ele também nunca suspeitou de mim. Então foi realmente, as coisas foram acontecendo... Tudo, sei lá, muito disfarçado. Ou pelo menos a gente achava que a gente estava sendo discreto. Depois a gente fica lembrando das histórias e fala, gente, a gente não era nada discreto um com o outro. Mas não sei porquê, a gente se segue naquele momento. Você tá apaixonado, gente. Exato. É muito difícil de disfarçar. Mas eu não sei, parece que naquele momento a gente não enxergava como se estivesse apaixonado. Era realmente meu melhor amigo, que eu gosto muito de estar perto dele, e a gente tirava umas casquinhas disfarçadamente, porque a gente sentia aquele desejo. Até no momento que a gente não planejou ficar. Quando foi ver, a gente tava, tipo, lá, numa brincadeira, e de repente a gente fica e fala, meu Deus, vamos parar pra... No momento rolou um arrependimento. Não. A gente ficou e tudo bem. Estamos agora ficando. Vocês estavam ficando... Não, porque assim, às vezes rola uma pegação de um dia pontual. Exato. Tipo, daí eu acho que rola aquele questionamento até ver pela próxima vez. Sim. Tipo, será que a gente vai se beijar na boca ou será que a gente vai se beijar no rosto? Rola isso. Mas as primeiras 24 horas foram exatamente assim. Tipo, o que vai acontecer a partir de agora? Porque a gente passou praticamente o dia inteiro sem se falar. Entendeu? A gente estava sempre se falando com o outro. De repente, tipo... A gente o que aconteceu? E aí, meu Deus, era muita coisa. Imagina uma explosão de anos, você lutando contra aquele sentimento e a gente, sei lá, você cede e vive aquilo. Então você tava, tipo... E animal! Você fala, meu animal! É muito bom, sabe? Como é que eu lutei tanto contra isso, sabe? Esse sou eu. Então, e a gente já tinha planejado se encontrar no dia seguinte, né? Eu ia buscar o Robert pra gente assistir um jogo de futebol. Com outros amigos. amigos. Olha a vida, jogo de futebol num bar com amigos. De engenharia, sabe? Era realmente outra vida. Diferente. E aí a gente se encontra de novo e eu sem entender o que ia acontecer, né? Tipo, eu segui minha vida. Ah, beleza, aconteceu, mas vamos seguir nossa vida de amigos. E aí ele me beija de novo. E aí... Mas, gente, não dá pra seguir a vida. É que pelo menos eu não sou aquela pessoa, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu não consigo ser prática em relação à vida a dois. Tipo, a sexo, por exemplo. Eu me apego. Eu sou a pessoa que me apego, entendeu? Então, por exemplo, eu nunca consegui ter essas one night stands que as pessoas falam que é tipo sexo sem compromisso, porque eu ficava apegada, eu já me imaginava casando com a pessoa. Eu sou dessas, entendeu? Eu sei que é muito idiota, mas eu sou aquela pessoa que eu já crio uma realidade na minha cabeça. Vocês não criaram, tipo assim, uma realidade... Naquele momento ainda não. Eu criei a realidade a partir dali. Quando ele... eu fui lá, tava sentadinho na cama, esperando ele sair do banho, né? Que eu tinha ido buscar ele. E quando ele vem do banho, que é a história da toalha, que ele vem de toalha pro quarto, e aí ele fecha a porta e me beija. Me joga na parede e me beija. E aí, naquele momento, foi um momento da virada de chave. Porque a primeira vez que a gente tinha ficado foi uma descoberta. Foi assim, eu tenho interesse em experimentar isso e eu estou com meu amigo, meu melhor amigo, e eu me sinto seguro de fazer isso com ele. A segunda vez, teve uma outra pegada. Óbvio. Foi a mão suar, o coração disparar e eu entender que eu estava apaixonado pelo meu melhor amigo. E ele também. Então foi a viradinha de chave. Foi ali literalmente o momento, literalmente um interruptor que você liga e fala, a partir de agora eu entendi. Eu estou apaixonado. E é engraçado, porque era uma coisa que a gente lutava tanto contra, e no momento que aconteceu, você fala assim, não, é isso que eu vou viver. E ninguém vai falar o que eu devo ou não devo fazer, e vou encarar e vou viver isso. Mas... Foi muito automático. Pelo menos no nosso caso, eu sei que nem todo mundo passa por isso, né? Sim, nem todo mundo passa por isso. E eu acho importante a gente falar aqui que vocês viverem algo que, assim, vocês
ficaram juntos, mas no corporativo vocês lidaram com preconceito, né? Não na faculdade, mas no corporativo. Acaba que na faculdade um pouco também, né? O ambiente da engenharia civil era um ambiente extremamente homofóbico, machista, misógino. Não é um ambiente que aceita muito diversidade, seja ela qual for. Então, a gente não podia se aceitar ali. Era um ambiente da piadinha, era um ambiente onde os gays não eram bem aceitos. Então, a gente sabia que a gente tinha que ficar dentro do armário. Mas é aquilo, né? Hoje em dia, a gente refletindo, olhando para trás, estava gritante que a gente tinha uma relação. Por mais que a gente não falasse naqueles ambientes, a gente não conseguia literalmente parar de se tocar. Era uma coisa que era a perna que estava tocando, era a mão que estava se tocando. Todo muito disfarçado, mas precisava sempre estar em contato. E desde o primeiro momento que a gente ficou, a partir dali, a gente não conseguiu mais se separar. Era literalmente vivendo juntos o tempo inteiro. Dormia juntos, escondido, era constante. E acaba que, a partir daquele momento, começa uma situação que definiu a nossa vida para sempre. A gente sofreu muita homofobia num primeiro momento na vida pessoal, na vida profissional e na vida pessoal também. E acabou que ali a gente teve que tomar uma decisão de falar assim, pra gente ficar juntos, a gente vai ter que morar juntos, a gente vai ter que construir uma vida juntos, se a gente quiser, né? E ali a gente já começou a refletir, não, beleza, eu vou ter que procurar um emprego, eu vou ter que trabalhar como engenheiro civil, o Robert também, porque a gente precisa sustentar a nossa vida. A gente precisa ver juntos, alugar nosso primeiro apartamento, a gente precisa uma série de coisas. Então acaba que aquele primeiro momento da homofobia, que foi muito sofrido, a questão da aceitação familiar, questão de religião, entrou muitas questões aí no meio, foi essencial para que a gente definisse a nossa vida como um todo. Planejasse a nossa vida como um todo. A independência financeira, eu acho importante a gente falar isso, é uma grande chave para tocar o foda-se. Sim, vamos falar num português bem claro? É do tipo, tá bom, vocês não gostam, mas vocês não pagam minhas contas. Exato. Beijo. É isso. Então, assim, muitas vezes eu vejo jovens se questionando sair ou não sair de casa, mas eu acho que um passo antes é adquira a sua independência financeira para que você não precise depender do outro. Porque, assim, o meu sogro que falava, quem paga a conta é que decide a hora que a gente levanta da mesa. Então, para você não depender de ninguém, para você estar ali nas rédeas da sua vida, tem isso muito, né? E foi o que vocês foram buscar. Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe hoje em dia nas nossas redes sociais, são esses pedidos de ajuda, tipo, devo não sair do armário? E a gente sempre fala assim, não, calma aí, vamos ver a situação que você tá. Vamos analisar o contexto, porque é muito lindo realmente encorajar todo mundo a viver sua vida de forma plena, sair do armário, mas vamos ver em que contexto você está inserido, entendeu? Você está com uma família que vai te aceitar, você tem uma independência financeira, então você tem que analisar tudo isso, porque se você não tiver o outro é o que vai te segurar, entendeu? Então você tem que sempre analisar antes de sair tomando uma decisão tão importante. A gente sempre tem que levar em consideração que, infelizmente, o Brasil não é a Zona Sul de São Paulo. Exato. E eu falo isso porque, morando na Zona Sul de São Paulo, o ambiente é muito maravilhoso. A gente vive aqui, um céu. São muitos gays, ninguém nunca olhou pra gente cara torta, é muito bem aceita a diversidade. As pessoas olham a nossa família e acham a coisa mais linda do mundo. Mas, infelizmente, o Brasil não é isso. A menina lésbica que está morando no interior de Santa Catarina, o menino gay que está lá no interior do Piauí, eles não vivem essa realidade. E sair do armário pode ser perigoso para a vida deles. Também. Infelizmente, essa é a realidade. Da mesma forma que eu sei que, no momento que eu saí do armário e eu ainda não era independente financeiramente, minha vida piorou muito. Piorou muito. Se eu não tivesse o Robert do meu lado, o apoio dele... Nossa, eu não sei o que teria acontecido comigo, de verdade. Então, assim, levar em consideração isso, a realidade que a pessoa vive em consideração na hora que ela vai sair do armário e ajudar ela a falar, não, beleza, você quer sair do armário? Então vamos construir uma estrutura de apoio antes para você. Vai procurar um emprego, vai procurar uma rede de apoio, vai saber, se minha família não me aceitar, aonde que eu vou viver? Quem é que pode me ceder um lar? Quem é que pode me dar um emprego? Tudo isso tem que ser levado em consideração, sabe? Infelizmente. E daí vocês dois foram para a vida CLT. Sim. Né? Inicialmente, que durou quantos anos? Porque você abriu um negócio antes? Eu abri. Eu abri.
Quantos anos vocês ficaram no CLT aguentando o preconceito? Como foi? Para mim foi muito rápido, assim. A gente já vivia o preconceito no estágio, e aí assim que a gente se forma, eu consigo meu primeiro emprego, consegui um ótimo emprego numa multinacional. E aí, naquele momento, porque eu sempre imaginei assim, quando eu me formar, eu vou ter toda a minha liberdade, né? Eu vou ter minha independência financeira, eu vou ter tudo. Então a gente correu para se formar mais cedo. Sim, Engenharia Civil, vocês anteciparam matérias, que não é comum no Brasil, né? Exato. Nos Estados Unidos fazem muito, mas no Brasil eu nunca tinha visto. Engenharia Civil no Brasil são 5 anos. A gente se formou em 4 anos e meio. Justamente porque a gente estava correndo contra o tempo. Eu quero viver minha liberdade. Para isso eu preciso me formar. E aí a gente se forma e eu me deparo com um mercado de trabalho extremamente preconceituoso. Ainda era engenharia civil, né? Então, por mais que fosse uma empresa, uma multinacional, uma empresa que aceitava bem a diversidade no papel, o meu nicho ainda era o nicho dos engenheiros civis. Então, infelizmente, eu me deparei com um ambiente muito preconceituoso. E aquilo foi um baque para mim, porque depois de anos, né, a gente começou a namorar, a gente estava no 3º semestre da faculdade. Então tinha meio que 1 ano e meio ali de faculdade quando a gente começa. Então a maior parte do tempo que eu passei na faculdade foi sofrendo com a homofobia, sofrendo com essa questão de ainda não ser independente financeiramente. Quando eu me formo e eu descubro que eu sou independente financeiramente, mas eu ainda estou convivendo com a homofobia, eu ainda vou ter que viver dentro do armário, foi um baque muito pesado para mim, assim. Então, para mim, durou 1 ano, assim. Foi... Acho que dando quase 1 ano eu saí do meu emprego. O gestor, né, o chefe, né, do time dele, conversando com os outros engenheiros, demitiu um colega, né, do Gustavo, por ser gay. Lógico que ele não alegou isso, né? Estamos reduzindo o quadro, não sei o quê. Mas entre os amigos ele falava, não, chama aquele viado que ficar aqui nesse... Então, ele ouvindo isso, porque ele passava no grupo como se fosse um heterossexual... foi um choque para ele ficou muito mal. Me dava pânico. A gente ia juntos no mercado e meu coração me dava taquicardia. Encontrar um colega de trabalho, alguma coisa. Meu Deus. E aí ele sai, né, do trabalho. Isso em 2014? Isso foi em 2015. Isso foi em 2015. A gente se forma em 2014, em seguida eu consigo meu primeiro emprego, 2015 eu saio já desse primeiro emprego. E paralelamente também consegui um emprego, eu era gerente de uma usina de concreto, né, e gerenciava toda uma equipe, né, de motoristas, ajudantes, enfim. E também, assim, lidando com homofobia constantemente. E tinha que, primeiro, para conseguir um emprego, para me manter no emprego, eu tinha que mentir minha sexualidade, entendeu? Sim. Então, muitas vezes, por exemplo, na rua, essa história eu conto às vezes porque ela é bem forte. A nossa usina, né, de concreto ficava numa rua que tinha uma balada gay. Né? Era uma região meio industrial, então normalmente balada se instala nesse local porque dá para fazer festa até altas horas e tudo mais, e ficava nessa mesma rua. Sábado de manhã a gente chegava muito cedo, 6 da manhã, já tinha que entrar lá para produzir concreto e entregar para as obras. 6 da manhã era assim, resquício de balada, a galera tipo saindo da balada e tudo mais, e os motoristas passando de frente da balada gay e chegavam, né, na usina falando, nossa, dá vontade de pegar o caminhão e passar por cima desse viado tudo e matar todos eles. Entendeu? E eu ouvindo isso, tipo, meu Deus, eles não sabem que o chefe deles, que sou eu, é gay, entendeu? E eu já ficava com medo, com aquela coisa. Então era horrível, entendeu? Passar anos naquilo, porque eu precisava do dinheiro para sustentar a nossa vida. Só que não dava para ser 100% honesto no seu trabalho, entendeu? Porque você poderia sofrer de uma retaliação de um chefe, tipo, ser demitido, ou de um funcionário desse, entendeu? Que falava que queria pegar o caminhão e passar por cima dos viados saindo da balada, entendeu? Então... Sabe, eram umas coisas assim bem pesadas. E a gente vai aguentando porque precisa, né? Do emprego, do trabalho, até que chega um momento que a gente já estava traçando, né, a nossa paternidade. E eu falo assim, eu não posso ter filhos num emprego onde tipo, as pessoas não sabem quem é meu marido. Sabe? São meus filhos. Que exemplo você de pai, né? Que já tem que se esconder para eles. Não aceito isso. E eu comecei num processo que não posso mais mentir quem eu sou no meu trabalho e nada, saí, abri mão do CLT e vou trabalhar com a empresa que o Gustavo já tinha criado um tempo atrás, né? Para fugir, né, de ser um funcionário de alguém, né?
E isso, você saiu em 2015 e abriu sua empresa em 2015. Eu acho que eu abri abri em 2016. Em 2016. 2016, exato. Então, vou pular alguma etapa aqui do empreendedorismo, porque vocês são o primeiro casal, vamos ver se eu explico certo, Sim. LGBTQIAP+, que tem a genética das duas famílias. Isso. Sim. Porque quando eu monto o roteiro e aí eu passo pro Álvaro, meu revisor. Daí o Álvaro falou, Thaís, você tem que tomar cuidado para explicar, para não parecer que são dois sêmens sem um óvulo. Sim, exato. Então, ele falou, porque uma coisa sou eu falar isso, porque ele é lugar de falar dele e não é o meu. Ele falou, então tome cuidado para explicar para os caroneiros certo. Então, eu vou passar a palavra para vocês. Por favor, expliquem para os caroneiros da maneira correta. Então, o que acontece? Isso já vai até de encontro com aquela história do planejamento. Tá. Lá atrás, quando eu saí do armário, a gente sofrendo muito com a questão da homofobia, uma das minhas fugas era planejar o meu futuro. E aí eu comecei a planejar tudo. Tudo. Eu planejei a casa que eu queria morar, o carro que eu queria ter, as viagens que a gente queria fazer, e inclusive no final desse planejamento tinha os filhos. Tudo que eu queria fazer antes de ter filhos. E aí a gente começou a discutir, tá, e agora como é que a gente vai fazer para ter filhos? Era um momento do Brasil, 2011, não tinha casamento gay, não tinha adoção por casais gays, não tinha barriga solidária, barriga de aluguel já existia fora do Brasil, mas era algo muito distante. É 100 mil dólares, não é? 100 mil dólares, e existia pouca informação, era pouco difundido, era uma outra realidade. E aí, naquele momento, eu falei, tá, como é que a gente vai fazer pra ter filho? Era algo muito fantasioso, muito, tipo, a gente não conhecia uma referência de alguém que tivesse filhos. E a gente falou, como que a gente vai fazer? A gente começou a construir, eu falei, já que eu estou no mundo do fantasioso, vamos imaginar aqui uma criança que fosse a cara de nós dois, né? Que tivesse os meus olhos, a sua boca. Aí a gente ficava realmente imaginando, até porque a realidade que a gente conhecia era só heteronormativa, que é realmente a realidade que normalmente a maioria das pessoas tem filhos, né? Que é um homem e uma mulher. E aí, naquele momento, eu tive uma ideia, tive um instalar de dedo. Eu falei, gente, minha irmã é idêntica a mim. Se minha irmã doasse o óvulo e o Robert entrasse com sêmen, eu conseguiria enxergar esse bebê que tivesse o que a gente criou naquele momento, a expressão que a gente criou. O bebê que fosse a misturinha de nós dois. E eu escrevi aquilo no papel, junto com todos os outros planos que eu tive. E criei esse plano, criei essa meta. Então, o dia que a gente vai ter filho, a gente vai pegar o óvulo da minha irmã, a gente vai pegar o sêmen do Robert, pronto. Mesmo sem existir doação de óvulos, você já planejou. Nada. Planejei isso sem existir nada. Com o passar dos anos, a coisa foi evoluindo, veio o casamento gay, foi permitido a adoção, foi permitido a barriga solidária no Brasil, tudo isso foi trazendo novas possibilidades. E com isso, falar que, infelizmente, no Brasil ainda não é possível barriga solidária, que você pode remunerar a pessoa. Isso. Por que eu falo infelizmente? Porque muitas mulheres não podem aceitar uma ajuda financeira de comprar roupa, de comprar comida, de comprar... Então, assim, né? Eu fico impressionada como nos Estados Unidos pode fazer isso de uma forma como um trabalho, uma carreira, e aqui, infelizmente, não. Não, no Brasil não é permitido. No Brasil só é permitido a barriga solidária, né? Quando a gente fala da remuneração, a gente fala da barriga de aluguel, que é o que acontece nos Estados Unidos. Para casais gays, hoje em dia, é permitido nos Estados Unidos e na Colômbia. Tinha uma questão que o México ia permitir, mas eu não sei como é que tá, se já permitiu ou não. E aí, no Brasil, a gente fala sempre de barriga solidária, ou seja, é uma atitude altruísta. E aí, por isso, eles colocam até a regrinha que tem que ser um parente até 4º grau. Ou seja, uma mãe, uma irmã, uma prima, uma tia daquele casal, seja hétero ou seja gay, lésbico, que possa ajudar, entendeu? Então, por exemplo, a irmã, prima, tia de um de nós dois poderia ajudar a gente a ter, a realizar esse sonho. E aí foi aí que começou a ser traçado a nossa realidade, né? De como a gente seria pais. Só que era proibido a questão da doação de um doador conhecido. E aí, em determinado momento, uma prima minha aceitou ser nossa barriga solidária, a Lorena. Eu tentei com várias pessoas, as pessoas sempre perguntam, como é que foi, né, isso? Gente, eu acho essa história tudo, conta. E aí a gente fazia muito na piada, a gente sentava assim, ai, Thaís, você não topa ser minha barriga solidária um dia, assim? Eu fazia piada.
dependendo da reação daquela mulher, eu falava, não é uma opção. E tudo bem, né? Tipo, a pessoa falou, não é pra mim, eu jamais conseguiria. Ah, beleza, a gente tenta com outra. Sim. Até que um dia eu tento com a minha prima. E aí eu tentei da forma mais... Eu sou geminiano, né? Meio impulsivo. Então eu vi um story da minha prima, não mandei nem bom dia. Foi literalmente assim, prima, você não topa ser minha barriga solidária, não? Foi literalmente a mensagem que eu mandei pra ela. E a mensagem veio de novo, uai, primo, topo. Um mais doido que o outro. Ela, vai, por que não? Vambora. E aí senta no dia seguinte, aí ela falou, eu só preciso conversar com minha mãe, minha tia. Só preciso conversar com minha mãe pra ver se tudo bem por ela e tudo mais. Aí no dia seguinte tá eu, Robert, e elas duas sentadas comendo pão de queijo na cozinha e conversando sobre a possibilidade. E aí todo mundo foi ok, desde o primeiro momento. Não, super top. A única questão da minha tia é, vocês sabem que nenhuma responsabilidade vai recair sobre ela. A criança é 100% responsabilidade de vocês, a partir de que nasce tudo mais. A gente falou, não, por isso na nossa cabeça tá tudo certo. E pronto. Já tínhamos a nossa barriga solidária. Uhum. Agora faltava o óvulo. E foi aí que me remeteu a um sonho antigo que eu tinha escrito num papel 10 anos antes. Até hoje eu tenho esse papel, inclusive. 10 anos antes eu escrevi isso. Então eu falei, gente, agora eu tenho uma barriga, eu queria muito óvulo. Por que não usar o óvulo da minha irmã? Uhum. E aí começou, né? Descubro que não era permitido usar o óvulo de um doador conhecido. Obrigatoriamente, até então, o óvulo deveria ser de um banco internacional. E ou aí nacional também, isso que demoraria. Exato, ou nacional, que demora um pouquinho mais. E aí, mas tem que ser de um doador desconhecido. E aí a gente começa, contrata o advogado da família, fala com o médico, fala com outro, recebemos vários nãos. A advogada falou que existia até uma jurisprudência, no caso no Brasil, já tinha tido um caso de um doador conhecido, que foi o caso de uma mulher que não podia usar os próprios óvulos, por algum motivo que a gente não sabe, e ela conseguiu na justiça usar os óvulos da irmã. E aí a irmã doou o óvulo pra ela, mas demorou 2 anos na justiça. Eu falei, gente, a gente não tem esse tempo todo, né? Porque a gente não sabe como é que vai estar a nossa barriga solidária daqui a 2 anos. Sim, exato. Imagina, porque ela estava disponível agora. Naquele momento. Vai que daqui a 2 anos ela fala, ai gente, acabei de fazer o peito, não quero. Ela ia casar, uma série de coisas. Então a vida dela tinha um planejamento dela. Ela podia naquele momento. E aí foi aí que o Robert fez a gente desistir, né? Falou, não, chega. É porque ele tava lutando muito por esse sonho. Eu falei, Gustavo, não tá dando, tá vendo que, tipo, todo lugar que a gente tenta, todos os meios não dá certo, vamos logo comprar, a gente tem já uma barriga solidária, vamos ter nossos filhos. Então, assim, vai ser incrível do mesmo jeito, vamos embora. Falou, beleza, então a gente já pegou, já na véspera de assinar contrato e tudo, já tinha selecionado a doadora, tudo direitinho. Era realmente só assinar um contrato, a gente inclusive foi viajar, falando, quando a gente voltar da viagem, a gente assina e tudo. Deixa eu só perguntar uma coisa, pausa. Como eu contei pra vocês no offline, a minha melhor amiga, ela comprou o sêmen de fora. E ela falou que ela não pegou do Brasil porque no Brasil você não podia ver foto do doador. É isso mesmo. Nos Estados Unidos, quanto mais você paga, mais informação você tem. Então você pode ver a foto, você pode ver ficha médica. Aqui no Brasil, com o óvulo também é a mesma coisa? Mesma coisa. E não é só uma questão de foto não, viu? É uma questão de informação mesmo. O Brasil, ele dá poucas informações. Não só Estados Unidos, mas Estados Unidos, Espanha, Argentina, Ucrânia. Em alguns países, você consegue ter muito mais informação. Histórico, familiar, histórico de saúde. Tem país que até a série da Netflix... Os hobbies. Incrível. Eles colocam, ou seja... Foto de criança, foto de adulto, entendeu? Então não é só a foto em si, mas são informações que podem definir, né? Questões de saúde, dos tudo pais mais. até os avós. Você tem toda a cadeia das doadoras. Histórico, familiar, histórico de saúde, uma série de coisas que pode ajudar aí, né? Realmente nessa decisão. E aí... A gente acabou optando, inclusive, na época, pela Ucrânia, que tinha um melhor custo-benefício, porque Estados Unidos já era muito mais caro, entendeu? Porque então, uma coisa que as pessoas não imaginam, óvulo, gente, é uma coisa muito cara. Muito cara. Se você comparar com sêmen, por exemplo, o sêmen é infinitamente mais barato. Jura? Gente, mas se você parar pra pensar no processo de obter esses materiais biológicos, um homem que vai doar é sempre muito mais fácil do que você extrair óvulos de uma mulher. A mulher tem que tomar remédios muito fortes, hormonais, uma bomba de hormônios, para esses óvulos aumentarem de tamanho, ficar no tamanho certinho, você extrair, que é um processo invasivo, né? Então, assim, é muito mais complexo. Lógico que o custo vai ser muito mais alto.
O homem, em 5 minutinhos, você pega ali e extrai o material dele de forma muito, muito rápida. E a quantidade é gigantesca. E a quantidade gigantesca, é muito mais espermatozoides do que óvulos, que é a quantidade menor. Então, por isso a diferença de custos. Exato. Entendeu? E enfim, daí acaba que a gente decide pela Ucrânia, e aí a gente vai, na véspera de assinar esse contrato, eu recebo o que eu falo que foi o maior milagre da minha vida, foi a grande loteria da minha vida. Eu recebo uma mensagem da minha advogada da família, falando assim: Gustavo, você não vai acreditar no que aconteceu. Acaba de mudar a legislação no Brasil. Para quem não sabe, é uma legislação, não existe uma lei no Brasil, né? Quem cuida disso é o CRM. E aí eles acabam de mudar a legislação permitindo a doação de um doador conhecido até 4º grau. Ou seja, sua irmã vai poder doar o óvulo para vocês. Gente, eu falei, tipo, surreal, a gente não acreditava. Eu falei, não é possível, porque ninguém tava esperando por isso. Chorar, Foi muito forte. A gente começou, tipo, mandar mensagem pra médica da clínica, porque a gente já tava conversando com ela e tudo, vendo as possibilidades. Mandar uma mensagem por outros advogados. Gente, é isso mesmo? É isso mesmo. E até a médica falou assim: corre, porque essa resolução é muito polêmica, né? É uma resolução, tá falando legislação, mas é resolução. É uma resolução, não era bem uma lei. Era uma resolução feita pelo CRM. Porque na falta de lei, quem legisla é o CRM. Então era uma resolução que a qualquer momento podia cair. E provavelmente ia cair. E provavelmente ia cair. Foi muito polêmica naquele momento. Não só por essa questão, mas veio com coisas muito negativas essa resolução. Ela limitou para só poder fertilizar 8 óvulos. Então, imagina um casal que tem problema de fertilidade limitar a 8, tipo, entendeu? Dificulta. E se der errado, você vai ter que fazer todo o processo de novo, extrair e tudo mais. Sendo que antigamente era tipo assim: consegue o máximo de óvulos possíveis, fecunda tudo e vamos ver quantos embriões a gente consegue obter. Então ele limitou, então era muito ruim por esse ponto. Então poderia cair a resolução. Então a gente correu... contra o tempo. Contra o tempo e 20 dias estávamos esperando. Foi muito rápido. Do dia da resolução até o dia que a gente estava esperando os bebês, né? Que foi feito a transferência dos embriões, foram 20 dias. E ele foi uma sequência de... Como que fala? De sorte mesmo. De sorte, porque muitas coisas... Porque as coisas começaram a andar de uma forma que não era esperado. O tratamento para conseguir retirar, né, os óvulos da irmã do Gustavo demorou um tempo, porque ela tinha que cair a menstruação. A menstruação estava para chegar, sei lá, daqui 20 dias. De repente, veio muito antes. Ela e a Lorena tinham que estar apareadas, né, para conseguir fazer a fresca, porque se não estivessem as duas no mesmo ciclo, ia ter que congelar, e quando a outra estivesse no momento certo, aí descongela e transfere. As duas parearam, sabe? Tipo, o ciclo das duas, que elas nem conviviam praticamente para estar pareado. Porque tem isso, quando mulher convive... Fala que chegam juntos, sim, exato. Mas e não era o caso, não estavam convivendo muito, de repente as duas... Sabe, encaixou o endométrio da Lorena, que estava 6 anos, com aquele Implanon, que é aquele chip para não menstruar. A médica falou: na hora que a gente tirar, provavelmente o endométrio vai estar muito grosso, vai ter que descamar, a gente vai ter que preparar para depois transferir. O endométrio dela já estava fino, pronto já para preparar com os remedinhos. Cara, era coincidência para ela que tá tentando pegar. Muitas coincidências começaram a se juntar em 20 dias. Grávidos, falei, meu Deus. A gente teve foi quase gravidez por acidente. Quase um acidente. Porque a gente não era aquele... A gente falou, não, a gente tá se organizando pra ano que vem a gente começar a tentar. Uns 2-3 meses, chega a gravidez. Em 20 dias a gente já tava grávida. Meu Deus. É isso. E aí foi aquela euforia, aquela felicidade. E daí vocês já abriram o Insta? Isso foi pouco tempo depois. Depois que começou a gravidez... Coisa de 2-3 meses a gente abriu o Instagram. Então, nisso vocês ainda eram empreendedores na engenharia. Exatamente. Exato. Vocês não pensavam que isso poderia se tornar uma carreira ou pensavam? Não. A gente criou o Instagram por alguns motivos, né? O primeiro era para trazer informação, porque a gente via que existia pouca informação. Então a gente queria
Porta-voz, esse né? porta-voz, né? Mostrar para as pessoas que é possível, né? Porque assim, um menino de 19 anos de idade, que nem eu fui lá atrás, sonhando em ser pai, que ele consiga olhar e falar, não, é possível, tá vendo? Dá para fazer. E aí era muito essa a intenção, né? Outro motivo também muito importante foi que a gente percebeu que a gente não teria muita rede de apoio naquele momento. A gente percebeu, a gente tá sozinho, né? Porque quando a gente falou que ia ser pai, eu sempre falo que foi uma segunda saída do armário. Houve um estranhamento gigantesco dos nossos parentes, das pessoas à nossa volta, dos nossos amigos, inclusive os gays. Todo mundo achava aquilo um absurdo, assim, parecia ser uma coisa muito. A gente recebeu, não fomos abraçados, assim. Não. Não, mas calma, assim, muita gente... sua mãe abraçou porque sua mãe queria até ser a Não, barriga sim. de aluguel. Pelo meu barriga solidária. Pelo meu lado da família, sim. Minha mãe queria, inclusive, ser a barriga solidária com quando eu vi- quase 60 anos. Eu falei, não, você não pode Sua mãe colocar. maravilhosa. Pois é, então por esse lado, sim, todo mundo muito feliz, esperando, mas outros parentes não aceitaram muito bem, outros amigos. Era muito, enfim. assim, a gente se sentiu muito sozinho. Foi um processo... A gravidez ali, nesse momento, a gente se sentia muito solitário. Era a gente, a Lorena, minha irmã, que mega ajudou, e pronto, sabe? Assim, era literalmente isso. A gente passou por momentos de sangramento, coisas que você fica muito nervoso, né? Você que já passou por isso sabe como é, né? A gravidez, assim, que você fica, qualquer coisinha, qualquer alteração, você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E houve momentos de sangramento e ninguém perguntava, tá tudo bem, deu tudo certo. A gente tava sozinho. E aí a gente percebeu, não, a gente precisa achar essa rede de apoio em algum lugar. Então, as redes sociais veio também nesse lugar. De tipo, ali a gente vai encontrar uma rede de apoio. E realmente se tornou. Porque quando a gente começa a total. contar história, você vê pessoas torcendo pela sua história. Pessoas, tipo, acompanhando, criando uma mega expectativa e, sei lá, mandando muitas energias boas, muito amor. Então foi meio que uma questão de autoestima também. Tipo, nossa, é aqui na internet que eu tô conseguindo ver que a nossa família vai ser querida, sabe? Vai receber esse amor, essa coisa, tipo, essa expectativa de, que chegue logo. E você via as pessoas torcendo. E talvez pessoas tão próximas você não via tanto. Então foi nesse sentido também. Isso é muito delicado o que você está trazendo, porque às vezes desconhecidos torcem mais por você Exato. do que seus próprios familiares. E a gente enfrenta muito isso na internet, tem muito hate, a gente já falou disso no offline. Sim. O mundo da internet tem muito hate, mas também tem muita coisa maravilhosa. Exato. Porque você é abraçado de uma forma que às vezes as pessoas que estão na sua casa não são capazes. Exato. É isso. Então, Total. assim, que bom que existiu a internet. Sim. Que bom. E daí vocês, nesse meio tempo, os bebês nasceram em Brasília ou em São Paulo? Em Brasília. Eles nasceram em Brasília. Tá. E aí, na verdade, assim que a gente começou ali, já nos primeiros meses, houve um boom nas redes sociais. Foi bem estratégico também. Eu estudei muito antes de começar isso. Eu acho que vale falar que a gente sentou e fez quase que uma faculdade de redes sociais. Via vídeo no YouTube e estudava sobre engajamento. Foi entender que aquilo era uma profissão, né? Que, tipo, independente de a gente não enxergar como carreira, a gente já percebia que era algo sério, que era uma profissão. Se a gente quisesse crescer nas redes sociais, independente se fosse para monetizar ou não, a gente precisava levar aquilo a sério. Tinha que fazer direito. E aí, já naquele momento, a gente fez direitinho, construiu toda uma coisa que a gente não contou que estava esperando o Mark Maia logo de início. A gente foi começar a contar a nossa história, mesmo já as pessoas não sabiam que a gente já estava esperando os bebês. Não era 2 de pais? Era o 2 de pais, mas as pessoas ainda não tinham conectado que 2 de pais significava pais de 2. Entendi. As pessoas não tinham levado isso ainda. Até porque a gente também tava esperando aqueles 3 meses que todo mundo fala assim pra contar. Então, tipo, a gente já tava esperando, a gente já tava contando historinha como é que era o processo, sabe? A gente foi contar a saga. Foi contar a saga, mas é filmou questão tudo. de burocracia, como que funciona e tudo. Mas contar assim, que estava grávido mesmo, era só depois daqueles 3 meses que eles já estavam bem, que não tinha mais risco de perder, porque a gente tinha medo, né, de perder. A gente já tinha criado seguidores que estavam envolvidos na nossa saga de como a gente vai fazer para ter filho, porque a gente tinha filmado todo o processo, desde o início. E a gente começou a postar quando deu tudo certo. Legal, então se o pessoal for lá embaixo, dá pra ver. Sim, tudo. A gente filmou tudo. Tudo. Legal. Todos os nossos medos, todo o processo, vai dar certo, não sei o quê.
Quando postou, já tinha dado certo, mas enquanto estava sendo gravado, a gente estava vendo tudo isso real, não tinha dado certo ainda. Então a gente registrou tudo. Tudo. As tentativas, consulta. A tentativa, tudo. né? No caso, Porque foi uma vez que você. deu certo. Todo o processo. Mas daí, por exemplo, pra gente falar de um modelo de carreira, nesse momento vocês já tinham interesse em publicidade? As pessoas já vinham atrás ou ainda não? Não, ainda a gente ainda não tinha interesse em publicidade, a gente pensava muito pequeno do tipo, vou conseguir umas parcerias. Tá. Então a gente queria até, naquele momento que a gente começou a ver que o negócio tá começando a bombar, tá começando a fluir, vamos ver se a gente consegue uma fralda, vamos ver o que a gente consegue aqui. Uhum. Era essa a nossa cabeça. Corta para embaixadores da Volvo. Corta na embaixadora da para, Volvo. exato. É literalmente isso. E aí, naquele momento... Eu lembro que inclusive, a primeira marca que a gente conseguiu, assim, um trabalho foi durante essa estação, uma loja em Brasília de roupas de gestante pra Lorena. Então, Que tipo, legal. as roupas dela, as cintas, tudo a gente conseguiu pra ela, entendeu? Eu sempre amei esse mundo das blogueiras, né? Então eu tava vivendo meu momento ali Óbvio. de blogueira, de pai blogueiro. Não, e você sabe que a gente escolheu o mesmo buffet para fazer aniversário dos pequenos. Sério? Ai, que legal. O bebezão, o Bernardo, meu filho, a gente fez 3 anos dele e eu fiz da minha filha também no Estação Vai e Vem. Legal, E daí o maravilhoso. Diogo falou, eu já vim aqui, não sei o quê. Eu falei, não acredito. Ele falou, no aniversário do Marco da Maia. Aquele mega aniversário de Harry Incrível. Potter. Eu amei, gente. Gente, Ó, me foi- chamem pro de 2 anos. Pode tá? deixar. Eu sou uma presenteadora, deixa comigo. Estamos planejando isso aí. Exato. E como foi, por exemplo, o momento de encerrar a empresa? Porque você veio para São Paulo ainda com a empresa aberta. Então os bebês Sim. nasceram, você ainda atuava como engenheiro. Começou a acontecer tudo muito ao mesmo tempo. Ali, no momento que a gente conta que a gente já está esperando o Mark Maia, isso virou matéria no Brasil inteiro. Eu vi. Porque a gente contou e aí foi um boom. Foram mais de 50 jornais publicando que nós éramos o primeiro caso do Brasil que iria ter filhos com o material da família dos 2 pais, aquela historinha que a gente já contou aqui. E aí, matéria na Globo, em tudo quanto é lugar saiu. E aí, nesse momento, uma agência entrou em contato com a gente. Porque aí, quando o negócio viralizou, a nossa agência, que é a nossa agência até hoje, que é a Hello Group, ela entrou em contato com a gente e falou, olha, vocês têm potencial para ser influenciador digital, de fazer disso um negócio. E aí chamou a gente para uma reunião. Isso a gente estava com 4 mil seguidores. Foi uma coisa assim, Ele foi eles muito pegaram visionário. a gente no início do negócio. Só que assim, do 4 virou 10 assim da noite pro dia, então o negócio começou a crescer muito rápido por causa das matérias e tudo que estava saindo. Meu pensamento da hora foi, gente, como assim? Tinha dinheiro, que era influenciador. A gente só tava, contando a nossa historinha aqui. Não sei o quê. Eu acho que estão querendo roubar nossa conta, hein, Gustavo? A gente até a gente brincava com ele. A gente brinca com eles até hoje. Inclusive, estou indo para Sorocaba mais tarde para encontrá-los, inclusive, porque eles moram Hoje é aniversário do Marcelo, né? que é o nosso agente, que foi quem cuida da nossa carreira até hoje. E aí o que acontece? Naquele momento ele chama a gente para conversar, a gente achando que era um golpe. Eu só acreditei porque ele também é um agente da Larissa Manoela. Eu falei, gente, se ele é agente da Larissa Manoela, ele não tá tentando me aplicar um acho golpe. que não vai querer roubar nossa conta, não, Eu acho Gustavo. que não, né? Porque ele trabalha com... Larissa, quero você aqui, tô tentando, ó. Ele trabalha com pessoas tão grandes, né? Meu Deus, quem sou eu com 4 mil seguidores, né? E aí foi que a gente... Não, beleza, mas ainda assim, na minha cabeça, até hoje eu acho que eu ainda sou meio assim, né? Ele que me coloca um pouco no lugar. Mas na minha cabeça, naquele momento, eu falei, gente, ele tá pirando, mas tá ok. Se ele tá acreditando no nosso potencial, vamos na onda dele. Se isso vai realmente acontecer ou não, não sei, né? Mas eu não acreditava naquilo. Eu também achava muito longe, né? Não sei. Nossa. É porque a gente vinha de outra realidade. Outra realidade. CLT. Então... É uma outra realidade. Sim. Você jamais vai acreditar que aquilo vai virar uma carreira. Que aquilo vai virar um negócio. Sim. Mas a gente foi na onda dele. Foi literalmente isso. Assim. Só que um pouco antes, a gente tinha uma empresa, né? Depois que eu tinha largado lá meu emprego, em 2018, eu me juntei na empresa com ele e a gente começou a fazer o negócio crescer. Porque agora eram 2 engenheiros tomando conta, ele focou mais em fazer projetos e eu executava esses projetos. De arquiteto deu certo, viu, gente? Então, de certa forma, eu fiquei com o lado da projetos. empresa, né? Executar a obra. Mas era isso, eu executava as obras, ele fazia os projetos e a gente foi trabalhando. Chega a pandemia, sabe? Foi aquela loucura que aconteceu no mundo e eu tive um mega burnout no trabalho, né? Foi muito muito estresse, muito problema, muitas preocupações
E já no finzinho da pandemia é que tá acontecendo todo esse processo de Mark e Maia virem e tudo. E eu tava tão mal psicologicamente que eu falei assim, eu quero aproveitar meus filhos, entendeu? Eu quero viver a paternidade. Do jeito que eu tô trabalhando, estressado, preocupado, até depressivo e tudo, não dá para aproveitar meus filhos. Então, chega. Por mim, eu encerro a empresa, volto pro CLT, não tenho problema com isso, entendeu? Eu quero apenas aproveitar meus filhos. Então, eu peguei e falei pro Gustavo, vou encerrar a empresa e acabou. Então, eu encerrei a empresa que a gente tinha, né? O Gustavo concordou e comecei a procurar emprego de CLT de novo. Isso já. No Brasil inteiro. Eu só queria ter paz. Eu morava em Brasília, procurei em Brasília, apareceu vagas em São Paulo, me candidatei. Mas não achei que fosse acontecer nada. Achei que ia acontecer mais em Brasília mesmo. Eu só queria ter tempo para aproveitar meus filhos, porque do jeito que eu estava trabalhando, eu não ia conseguir aproveitar. Entendeu? E eu tava já muito abalado psicologicamente. Então mas, eu falei... A gente queria ainda direcionar para São Paulo, primeiro porque a gente sempre sonhou em morar em São Paulo. Inclusive o nosso agente sempre falava, a gente vem para São Paulo porque aqui vocês vão conseguir monetizar com as redes sociais. Porque a gente já estava crescendo, já tinha seguidores e tudo mais, mas aquilo ainda não tinha virado um negócio efetivamente, né? A gente não estava monetizando com aquilo, estava naquela coisa da parceria. Virou embaixador de fralda, conseguiu as roupas, era meio que isso, assim, sabe? Mas assim, ainda achava muito distante se mudar para São Paulo com 2 crianças, tudo, não sei, ainda estava na dúvida e continuei focado em Brasília. Até que apareceu uma vaga em São Paulo, me candidatei e tinham várias etapas para entrar nesse emprego. E eu falei assim, não posso voltar porque eu vivia lá atrás na CLT, viver no armário, eu tenho filhos, eu não vou ser mais essa pessoa. Logo a primeira dinâmica era você tem que preparar um PowerPoint contando sua vida. Eu falei assim, é agora. Provavelmente não vão me contratar, mas eu fiz um PowerPoint com a bandeira LGBT, assim. Era um caminho com as cores da bandeira do arco-íris, com tudo que eu passei desde que eu nasci em Cuba até minha vida, como eu estava naquele momento esperando filhos e tudo. E contei minha vida profissional, pessoal, tudo que era o objetivo da dinâmica, né? Eu falei assim, gente, vou fazer porque eu preciso fazer isso por mim. Mas não vou passar daqui. Não vão escolher por um cargo de um engenheiro comercial, que é a cara da empresa, um cara homossexual. Tinha todos esses medos e questões nos outros empregos. E fui passando nas etapas, fui passando e ganhei a vaga. Eu falei assim, falei, gente, que bom. Que bom. E fiquei muito... bom, isso mostra uma evolução do mercado, evolução né? do mercado, São Paulo. As pessoas aqui têm outra mentalidade. Muito orgulho da empresa, né? Que passei na vaga e tudo. E falei assim, gente, o salário, assim, não é que eu esperava. Era um salário bom. Mas eu sei que a vida em São Paulo é muito mais cara, tudo, mas vamos. E a gente vem para São Paulo, na cara e na coragem. Eu vim em janeiro, os bebês nasceram no final de fevereiro. E de repente a gente está se mudando para uma cidade nova, início de 2022, com emprego novo, cidade nova, sem rede de apoio, com 2 crianças recém-nascidas. Calma, mas quando você veio, você e a Lorena ficaram? Sim. Tá. Porque eu vim em janeiro, né? Lorena é a barriga solidária. Eu vim pra cá, mas eu ficava indo praticamente todo final de semana pra Brasília. Porque eu falei, eu quero aproveitar o final da gestação. A gente tinha vivido tão intensamente essa gestação, como se estivesse com a gente, né? A gente tinha todos os exames, a Lorena não fazia nada sozinha, era tudo com a gente pra cima e pra baixo. E eu queria acompanhar as últimas consultas, o nascimento e tudo. Então eu ficava indo muito pra lá. Até que, tipo, numa terça-feira, né? Numa consulta, porque ela tava sentindo umas contrações e tal. Vamos ver, porque eu já tinha passagem pra sexta-feira ir pra Brasília. E nessa consulta o médico falou assim, Robert, porque eu tava acompanhando na videochamada, porque foi uma consulta em cima da hora, né? Ele falou assim, se eu fosse você já vinha logo pra lá. Eu falei, não, tudo bem, sexta-feira eu tenho passagem. Ele falou, não, agora. Tipo, vai nascer. Eu falei, o quê? Eu me senti naquela cena de filme, ligando pra companhia. Moça, meus filhos vão nascer, eu preciso antecipar minha passagem e tudo. E aí a moça emocionada. Quantas semanas eles nasceram? Exatamente 35. Exato. Porque são gêmeos. São gêmeos, eles sempre nascem antes. Sempre nascem antes. Aí a moça da companhia emocionada conseguiu antecipar e tudo. Em 2 horas já estava em Brasília. Passamos a noite inteira com a Lorena com contrações e tudo. E na quarta-feira, 11 horas da manhã, estava nascendo. Foi normal?
Não, cesárea. Cesárea. Tá? Ela, inclusive, queria... Ela teve as contrações. Ela queria viver o parto normal, porque o filho dela, que ela já tem um filho de 6 anos, né? Ela queria viver um parto normal, porque tinha sido cesárea e tudo. Só que ela falou, não consigo não. Aí recorreu para cesárea novamente. Mas... Uma dúvida. Para ser barriga solidária, já precisa ter tido filho? Não precisava até essa resolução. Ela veio com essa mudança. Precisa pelo menos ter um filho vivo. Tá. A barriga solidária. Atualmente, sim. Tá. Não, porque nos Estados Unidos eu sei que essa é uma regra. Para você ser barriga de aluguel, você precisa já ter tido filho. Agora no Brasil Aqui é preciso. No Brasil também. É uma forma de você garantir que aquela mulher já pelo menos tem um filho, caso ocorra qualquer questão com ela pelo menos tem um filho, entendeu? Entendi. É uma proteção a ela. Porque também é uma proteção, a mãe não sabe como ela vai lidar com aquele amor, com aquele sentimento de alguém crescendo dentro dela. A partir do momento que você já tem filho, você já experienciou tudo aquilo. Sim. E daí você sabe, não, eu sou barriga solidária, isso aqui, é uma experiência que eu estou vivendo para o casal. Isso sempre foi muito legal, porque todo mundo teve bem um papel definido ali, né? Ela sempre brincava, eu sou a fryer, sou o forninho temporário, não quero que essa... Inclusive alguns seguidores, pessoas na internet, queriam jogar esse papel de mãe pra ela ou pra irmã do Gustavo, né? E as duas sempre se incomodaram muito. A gente não é mãe. A gente tá aqui doando... Que nem você doa sangue, sabe? Tipo, ela tá doando o útero dela temporariamente. Tipo, a irmã do Gustavo doou os óvulos, entendeu? Tipo, não me dê esse papel que eu não quero. O psicológico de uma mulher que é barriga solidária é muito diferente do psicológico de uma mulher que vai ser mãe. Exato. Porque ela não tem a criação da expectativa. Ela já sabe desde o início de que aquela criança que está se formando ali dentro dela não é dela. Ela está ali ajudando a acontecer. Então, a formação psicológica é diferente. Mas eu acho que já ser mãe ajuda. Porque já sabe o processo. E é uma proteção até porque toda gravidez é um risco. Sim. Se aquela mulher perder o útero, porque toda gravidez existe esse risco, infelizmente, ela já tem um filho. Entende? Então acaba que é uma proteção também em relação a isso. E hoje vocês são embaixadores da Volvo, fazem publicidade para Johnson. Vocês estão vinculados a muitas marcas. Vocês tiveram esse direcionamento. Sim. Mas, por exemplo, vocês têm um comercial ativo que aborda as marcas? Ou normalmente as marcas vêm até você? Porque eu já conversei com inúmeros influenciadores, existem os dois tipos. Os que abordam com projetos e os que esperam vir. Hoje em dia, os dois. Mas hoje em dia, acho que assim que a gente chegou, né, 2022, foi um ano que a gente abordava muito. 2023 é um ano que a gente é muito mais abordado. Sim, tá. E acho que 2024 isso é muito forte, assim. Acaba que a gente virou referência, somos um formato de família muito específico, então naturalmente as marcas já procuram a gente para esses projetos. Isso é muito legal, porque as marcas estão se abrindo muito mais à diversidade, né? Mostrando os vários formatos de família, entendeu? Querem incluir isso na imagem deles. Então isso é muito, muito bonito. Essa evolução. É um processo natural pra gente. E, por exemplo, hoje vocês trabalham quantas horas por dia? O Mark e a Maia aparecem todo dia? Como é? A gente fala que é quase um trabalho, é quase 24 horas de trabalho. Porque ao mesmo tempo que a nossa vida é o nosso trabalho, existe a obrigação de a gente estar sempre postando a nossa vida. Claro. A roda tem que girar. Claro. Então, é natural. Como o nosso trabalho está muito associado à nossa rotina, o nosso tipo de conteúdo está muito associado ao que a gente está vivendo naquele momento, desde os stories até a produção de um vídeo, um Reels, está muito associado ao que está acontecendo na nossa vida. E isso faz com que a gente tenha que trabalhar o tempo todo. Existe muito trabalho fora das câmeras, né? Além dos stories que estão sendo postados, que a gente posta stories da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tá também o momento da edição de vídeo, é o que eu falo. Por exemplo, um passeio no zoológico pra gente nunca vai ser só um passeio no zoológico. A gente já acorda postando stories falando do que a gente vai fazer naquele dia. Aí tem um vídeo do Get Ready With Me, aí que é basicamente o Arrume-se Comigo, né? Eu vou arrumar os bebês. Já é o primeiro vídeo do dia. Então eu tô ali filmando aquele vídeo e tô editando o vídeo no caminho até o zoológico. Aí chega no zoológico, a gente vai filmar o dia do zoológico, no final daquilo vai virar um vlog. Aí a gente posta o vlog, aí posta os stories, então acaba que um dia nosso... Aí você tá ouvindo isso?
Até faz meus vídeos. E não as é pessoas algo que a estão gente falando, terceiriza. as pessoas estavam falando, porque vocês estão de férias lá na Europa. Gente. Férias mais ou menos, porque a gente tava, tipo, trabalho. cuidar das crianças sem ajuda, né? Porque a gente não levou babá, não levou ninguém, tava sozinho com as crianças, mas, tipo, você tem que continuar gravando vídeos, postando, fazendo, sei lá, uma trend, fazendo um vlog, fazendo mil coisas. Então, é um trabalho constante. É um trabalho que te dá muita liberdade e você tá trabalhando em qualquer lugar do mundo. Com sua família, é incrível. Mas tem muito trabalho, entendeu? Então, a gente às vezes recebe muitas perguntas em caixinhas. Mas vocês trabalham de quê? Meu amor. Sabe? Então, tipo, porque acho que ainda existe... as pessoas não entendem muito que isso também é um trabalho, É entendeu? o que eu falo, as pessoas não têm noção, assim, principalmente o início foi o mais pesado, porque o Robert chegou trabalhando aqui em São Paulo como engenheiro e eu estava cuidando dos bebês. Os primeiros 6 meses foi basicamente a gente dentro de casa. Então a gente não tinha babá, não tinha diarista, não tinha ninguém trabalhando com a gente. A gente chegou em São Paulo, literalmente... Foi um começo de vida mesmo. Foi um começo de vida, foi um recomeço do zero. Começo de 2022, né? Exato. Então, naquele momento, era literalmente eu cuidando de gêmeos e produzindo conteúdo, fazendo um vídeo e editando. Quantos vídeos eu editei com um bebê ou 2 chorando no meu colo, sabe? Era um trabalho muito desafiador. Depois começou a melhorar um pouco, a gente contratou uma babá, e aí a gente também já contratou gente para editar vídeo. Nem todos os vídeos nossos são editados por terceiros, a grandíssima maioria é a gente que edita, é a gente que produz. O nosso olhar, né? Então, terceirizar isso às vezes está sendo um desafio, né? É uma dificuldade nossa ainda, terceirizar esse trabalho. E vocês já pensaram, estou jogando aqui uma ideia de uma mulher que é casada há muitos anos, vocês também estão juntos há muitos anos, mas porque eu sou mãe há mais anos, em viajar só vocês dois? Já é uma coisa que é um problema pra gente, que a gente tem muito problema de apego. Muito problema. A gente já fez pequenas viagens. Mas é bom, tá, gente? Sim. A gente experimentou. Em novembro a gente fez uma, né? A gente foi convidado pela Gol pra ir pro Jalapão, só nós dois. Então fomos pra Brasília, deixamos as crianças com os avós. Uma semana, né? Foi uma semana ou foram 10 dias? Foram 7 dias. 7 dias, né? Mesmo, 7 dias. Aí foi assim, tanto tempo longe deles. Mas foi bom, deu pra descansar. Mas foi Jalapão, viu? Que é tipo, no meu descanso. Jalapão é muito radical, mas ainda assim foi tipo, legal, descansar e tudo. A gente foi pra Porto de Galinhas também, só nós dois, mas foi bem rapidinho, rápido, foram 2 dias. 3 dias, então foi bem rapidinho. Mas já experimentamos isso. É bom. Não, é porque... às vezes eu sinto, por exemplo, minha filha tem 6 anos, vai fazer 7 agora esse ano. Às vezes eu sinto que a gente se perde tanto na demanda dos filhos. Sim. Às vezes eu olho o nosso chat do WhatsApp, a gente só tá falando de obrigação. A gente só tá falando, tipo assim, de rotina. Ai, como que tá a febre? Nossa, levou na natação e blá, 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 blá. Exato. É um respiro pra gente de chegar e falar, ainda somos nós dois, né? Sim. E, enfim, só por isso que eu perguntei. A gente tá vivendo esse momento. Eu cheguei em 2024 com uma crise de identidade, do tipo, quem eu sou, quem eu quero ser. E isso envolve isso também, né? Quem eu sou além de ser pai. Porque acaba que, como a minha carreira se tornou a paternidade, né? Porque no final o conteúdo que a gente produz está muito associado a essa vida que a gente tem. É um questionamento. Tipo, a minha vida além de ser pai. Que vida é essa? Sim. E eu imagino que para vocês o que era hobby virou trabalho, então agora o que vai ser hobby? Exato. O que você vai fazer nas horas vagas, né? Para você desocupar a sua cabeça e não pensar em métricas, não ficar olhando o algoritmo. Eu imagino que seja um desafio. Exato. E assim, você é o louco das metas. Eu vi no Vênus que você falou que as metas acabaram quando as crianças nasceram. Sim. Continua isso? Continua. É uma coisa que eu tento sentar e refletir do que essa crise que eu tenho agora. Quem eu quero ser pelos próximos 10 anos? Sabe? É o que eu tenho me questionado, porque tudo mudou. As coisas, até os hobbies, por exemplo, se tornaram um trabalho. Os 17 dias que a gente passou na Europa com o Mark Maia foi mais trabalho do que qualquer outra coisa. Assim, óbvio que é uma viagem, que a gente foi para descansar, que a gente foi para se divertir em família, mas é aquela história que eu comentei, né? Até durante os momentos que eu estou em família, eu estou trabalhando. Sim. Eu estou produzindo vídeo, eu estava trabalhando até 2 da manhã todos os dias, postando coisa. Então, assim, até as coisas que eu fazia para me divertir se tornaram um trabalho. Então, o que vai ser dos meus próximos 10 anos? É o questionamento que a gente se faz agora, sabe? Porque tudo acaba que está associado a ampliar o trabalho que a gente tem.
ao trabalho. Tipo, não, beleza, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer as redes sociais crescerem, precisa diversificar também, né, para não viver só das redes sociais. Então, esses os questionamentos que a gente está se fazendo agora. Sim, perfeito. E eu acho que são questionamentos muito pertinentes. Sim. Que as pessoas passam quando a sua identidade vira a maternidade, a paternidade. Estou ansiosa para essas novas metas, hein? Também estou. Eu também estou. E uma pergunta que eu sempre faço aqui, que eu queria ouvir de vocês: o que é sucesso para vocês? Individualmente, eu quero a resposta. Para mim, sucesso é estar realizado dentro de mim. Né? Porque uma coisa é o que as pessoas enxergam. Normalmente as pessoas enxergam a nossa vida um case de sucesso. O casamento, os filhos, a vida profissional nas redes sociais, mas estar realizado dentro de mim é quando eu me sinto com sucesso. Para mim é estar feliz, entendeu? Estar vivendo minha vida sem uma série de questões, sei lá, ter saúde mental, ter momentos de tranquilidade, de paz. É felicidade. Para mim o sucesso é isso, entendeu? Todas as outras coisas elas fazem parte em volta, mas o principal ponto que eu bato muito na tecla é a felicidade. Lá atrás eu tive muitas oportunidades de emprego durante o estágio, sei lá, ir trabalhar em multinacionais onde eu teria que me separar do Gustavo, porque eu teria que viajar, e eu sempre priorizei meu casamento. Então, abri mão de certos momentos profissionais por ele, porque ele era a minha fonte de felicidade naquele momento. Agora, eles, meus filhos. Então, assim, é sempre priorizar minha família. Então, estar feliz, para mim, é meu sucesso. Todo o resto é consequência que vem junto. Então, esse, para mim, é meu objetivo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim: toda estrada tem seu erro. Só que tem erros que se tornam bênçãos. Que erro na trajetória de vocês que vocês falam, nossa, que bom que aconteceu? Foi o momento que eu tive, no final da nossa empresa, que eu tive um burnout absurdo com a nossa empresa, tudo, entendeu? O momento de fechar a empresa, de tão mal que eu estava, foi o que me fez recalcular a rota e mudar minha vida drasticamente. Hoje em dia, moro numa cidade diferente, com uma profissão totalmente diferente da que eu tinha, então foi ter chegado nesse momento tão mal que me fez recalcular essa rota. Então, para mim, foi esse momento que eu não entendia. Eu falei, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou assim agora? Hoje em dia, eu consigo olhar para trás e falar, nossa, se não fosse por isso, porque sou uma pessoa muito cabeça dura, né? Então, para eu mudar tão drasticamente, alguma coisa muito ruim deveria acontecer. Porque senão eu ia ficar aqui, no meu conforto. Eu ia ficar em Brasília, gente, com pessoas que eu conheço. Eu não vou mudar tão drasticamente. Então, foi esse momento tão assim, de eu ter ficado tão mal psicologicamente, que falou assim, não, eu preciso fazer isso pelos meus filhos e vou mudar o que tiver que mudar. E foi esse momento que me fez mudar tão drasticamente. Foi literalmente esse momento. Foi o momento que definiu as nossas vidas. Como a gente podia imaginar que algo dando tão errado, como deu naquele momento, né, daquele momento de final de pandemia, poderia se tornar a melhor coisa que poderia ter acontecido na nossa vida. Isso é tão comum na vida de tanta gente, né? Você imagina, nossa, eu tô passando por um momento tão ruim, tá dando tudo errado, a empresa tá dando errado, tudo tá dando errado, e você vai entender lá na frente o quão importante era aquele momento pra você, né? Porque foi um momento que destruiu a gente, em todos os sentidos. Psicologicamente, a gente virou um caquinho ali. Mas precisava que aquilo acontecesse pra gente ter coragem o suficiente de recomeçar a nossa vida do zero em São Paulo. E só graças àquilo que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo hoje, né? De realização pessoal, profissional. É uma vida que eu jamais imaginei que eu conseguiria dar para os meus filhos. É melhor do que tudo que a gente podia ter sonhado. E é incrível. Sim, pensar nisso. E só agora que a gente consegue, né, enxergar isso. Sim. Porque naquele momento lá atrás eu só pensava, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Na mala de viagem de vocês, um livro, um filme ou um documentário? Gente, é muito pesado como isso marcou a minha vida. É meio que um livro, um filme e um documentário ao mesmo tempo. Tá. É O Segredo. Amo! Nossa, é a sua cara. É a minha cara, porque ele mudou a minha vida. Eu coloquei as minhas metas ali, naquele momento, né? É uma coisa que eu comecei a criar, e toda noite antes de dormir eu ficava olhando as minhas metas e ficava imaginando tudo, né? Meu casamento, meus filhos, a minha casa. É algo que eu faço muito. É um exercício que eu faço diariamente antes de dormir. E foi graças a esse filme, ele mudou a minha vida
Total. E acho que é isso, não é nada místico, não é nada Não. isso. É sobre te colocar seu cérebro na meta que você lembrar das suas metas, todos os dias. Todos os dias você faz um exercício com seu cérebro de estar focado nas suas metas. Então o segredo, ele mudou minha vida, assim. Eu executo isso até hoje. Vou para uma coisa bem mais fútil. Bom. Um livro, A Culpa das Estrelas. Chorei horrores. A Thaísa. Gente, como eu chorava, né, nesse livro, inclusive. Eu li quando a gente estava separado, né? Fiz uma viagem a trabalho e eu chorava, gente, que eu não conseguia parar. Um filme Harry Potter, que, meu Deus, eu amo. Segue nossa vida aí, a gente cresceu, né? O primeiro baile de Mark Mayer foi Harry Potter, por isso. Exatamente. E um documentário... já assisti tanto, mas não me veio nenhum na cabeça agora. Não precisa. Fica tranquilo. Já deu filme, já deu... Exato. Fica tranquilo, já deu livro. Eu queria agradecer vocês. Foi, assim, uma delícia, emocionante. Porque é um privilégio ver almas gêmeas se encontrando. E é um privilégio poder mostrar uma história que é exemplo de coragem para tanta gente, em inúmeros assuntos. Sim. Desde você conseguir sair de um país que, enfim, que a sua vida não era a vida que você desejava, até se encontrar, até se assumir, até ter os filhos. É uma vida de inúmeras coragens. Sim. Então, parabéns. Obrigado. A gente agradece o convite. É muito, muito bom, né? Ser esse porta-voz, né? De muitas batalhas, né? O que a gente sempre fala, foram várias batalhas que foram vencidas e provavelmente vão ter muito mais, mas acho que o importante é isso, sempre um priorizar um outro juntos, somos mais fortes. Aquela frasezinha clichê, mas é isso. Exato. Nosso foco é esse nas redes sociais, né? Mostrar que é possível. Mostrar que é possível ter um futuro diferente, né? Ter um casamento, se você quiser casar, ter filhos, se você quiser ter... dá pra fazer acontecer. E foi um prazer enorme falar aqui de carreira, né? Uma coisa diferente do que normalmente a gente fala. A gente sempre tá falando de vida pessoal, então é um assunto que sempre interessou a gente pra você conversar. saber que, tipo assim, ninguém pode falar o que você deve ou não fazer. Se é isso que você quer, vá com tudo. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Aê!